Shalom, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre o significado espiritual do eclipse solar que está aí programado para o dia 20 de abril. Um eclipse raríssimo que compreende aí 3 tipos de eclipses: parcial, total e anular. E nós vamos estar falando sobre a relevância espiritual deste sinal raríssimo que só ocorre 2 vezes no século. Nós vamos falar da outra vez que ele aconteceu e como nós sabemos que haverá impactos que já estão havendo, mas aumentarão após este sinal. Então prestem muita atenção nas informações que nós vamos trazer sobre um eclipse que é formado a partir de uma lua negra, né? Já que seria ali o reinício do mês, a lua se reinicia, um fenômeno muito especial que dá início aos principais eventos astronômicos de 2023. Esse eclipse solar híbrido, pouquíssimas vezes ocorre no mundo, será visível no hemisfério sul da Terra, cerca da costa da Austrália. Esse fenômeno ele gera uma grande intriga para os astrônomos e observadores do firmamento, porque ele ocorre somente poucas vezes no século. E ele combina as principais características dos eclipses parciais, totais e anulares, ao mesmo tempo. Então, nós vamos mostrar agora o significado espiritual desse eclipse para este ano que estamos vivendo. Esse eclipse especial híbrido, a sua relação com o fim dos tempos. E nós vamos também analisar essa combinação de 3 eclipses que ocorre raramente. Um eclipse híbrido, um evento muito incomum, só 2 vezes em cada século. Então, esses eclipses híbridos, eles reúnem as características do eclipse solar total, que pode ser anular em alguns lugares e total em outros. E esse é o caso do fenômeno astronômico que se verá na Terra durante este mês de abril. Já que ao longo da trajetória dele, esse eclipse híbrido, os espectadores poderão ver vários tipos de eclipses. Há um momento, como outra espécie em outro momento, e é um combo de fenômenos astronômicos, o eclipse híbrido, que se dará do dia 19 para o dia 20 de abril, e se iniciará com o eclipse anular, que irá mudando à medida que passa o tempo. E isso quer dizer que 2023 começará com um eclipse anular que fará terá uma total escuridão por um momento. E esse eclipse anular, ele será visível desde o oeste da Austrália, Timor Oriental, Timor-Leste e as regiões até a Indonésia. E segundo o horário, né, que nós temos aí no dia 19 de abril, à noite até a madrugada, do dia 20 de abril. E nós temos aí, nesse fenômeno muito importante, uma sinalização que poderá trazer grandes eventos para esse mundo, uma vez que, diante de um eclipse híbrido, como já vimos na história, o último ocorreu no dia 8 de abril de 2005, se produziu grandes acontecimentos impactantes. E observamos o seguinte: esse eclipse de 2005 trouxe grandes acontecimentos à Terra, como, por exemplo, a tragédia lá do furacão Katrina, que arrasou a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. E o furacão Katrina foi um dos mais destrutivos da história da humanidade, que levou muitas baixas. Uma temporada de furacões no Atlântico de 2005, e se trata do furacão que trouxe mais danos econômicos, um dos 5 mais letais da história dos Estados Unidos. Assim mesmo, é o furacão Katrina, que é o 6º mais intenso de todos os furacões do Atlântico já registrados. E pelo menos 2.000 baixas ocorreram durante essa passagem desse furacão, por conseguinte, inundações,
e trouxe ali grandes prejuízos aos Estados Unidos. Desde o furacão São Felipe do ano de 1928, este furacão Katrina, ele se formou no dia 23 de agosto de 2005 e terminou no dia 30 do mesmo mês. Mas isto não é tudo. Antes do desastre produzido pelo Katrina, as pessoas estavam ali praticando saques, violências em vários pontos dos lugares afetados por onde passou esse furacão. Sistemas de transporte, comunicação se agravaram. A situação que aconteceu ali é um pequeno exemplo do que se viverá no mundo ao longo do dia da ira do Todo-Poderoso, que devastará a terra. E em sua parte, o presidente da época, o George Bush, sofreu muitas críticas por sua liderança incompetente para lutar contra o furacão e suas sequelas, dada a tardia reação das autoridades para evitar que essa tragédia fosse maior, assim como foi planejado pela elite, que o número de baixas foi maior, já que os serviços de emergência só deram a ordem de evacuar quando a catástrofe estava em cima. E tudo indica que foi um plano da elite, porque nós vemos nesse vídeo apocalíptico iPad Gold, onde se vê ali o Bush dançando em uma escola, e então o mapa dos Estados Unidos está ali marcado, Nova Orleans, como um ponto, um alvo da elite, né? Dentro de um plano para ali afetar a redução da população. E nós vemos também vários simbolismos representando o eclipse lunar. E observe aqui essa garotinha numa sala com piso xadrez e um círculo ali ao redor, demonstrando um eclipse anular. E exatamente também, ao fundo dela você vê um coelho, né? E quando a maçã rola ao chão, nós vemos ali como se fosse um círculo também, né? E estamos falando do eclipse anular do Sol e os grandes eventos que se seguirão no mundo, como colapso econômico e todas as demais consequências. No dia 8 de outubro de 2005, exatamente 6 meses depois do eclipse híbrido, no dia 8 de abril se produziu o terremoto da Caxemira, entre Índia e Paquistão, e a sua magnitude foi de 7,6 graus, na escala Richter. E este movimento da Terra foi o mais forte que já tenham experimentado nessa região no último século, e assim mesmo afetou a Índia, o Paquistão, o Afeganistão, deixando cerca de 86 mil baixas, mais de 106 mil feridos, de acordo com as estimativas oficiais do Paquistão, incluindo as baixas da Índia e do Afeganistão. Se estima que, no mínimo, 3 milhões de baixas aconteceram em decorrência desse evento. Na ONU, um total de 4 milhões de habitantes foram afetados. Esse é um exemplo, mas em 1º de outubro de 2005, às 8 da manhã, um vulcão chamado Matepec, em El Salvador, fez uma erupção, expulsando para o céu cinza e uma luz e água quente começou a descer, forçando a evacuação da zona de San Alas, e a tragédia deixou pelo menos 20 mil baixas. E muitas plantações foram afetadas pela chuva ácida. Então nós vemos como, logo após esse eclipse híbrido do Sol, no dia 8 de abril de 2005, se viu no mundo grandes eventos catastróficos, como furacões, terremotos, ativação de vulcões e etc. São grandes acontecimentos que estão relacionados com os eventos do princípio das dores que o nosso mestre nos indicou nas Escrituras. O que é mais intrigante sobre o eclipse híbrido é que ele nasce a partir de uma lua negra e ele representa um ponto de atividade máxima para os acontecimentos solares
a inversão magnética e os acontecimentos proféticos. Vamos estar atentos, porque nós estamos vendo sinais como nunca antes, que é momento de despertar do sono, buscar arrependimento, a salvação, enquanto você pode achar. Shalom, shalom, curta, compartilhe esse vídeo. Nós somos a Resistência.